Em 2012, uma equipe de exploradores e pesquisadores descobriram, com a ajuda dos moradores locais, o que eles acreditam ser um antigo complexo de pirâmide em uma área remota da selva amazônica no Equador, sendo desconhecido até mesmo para os residentes locais. Bruce Fenton, investigador e autor da descoberta, acredita que o complexo pode ser a cidade perdida dos gigantes, justificando assim as grandes ferramentas de tamanho gigante que foram encontradas nas proximidades, bem como as lendas locais que falam de uma raça de humanos gigante que uma vez habitou a região. No local da descoberta há uma estrutura piramidal extremamente grande, de aproximadamente 80 metros quadrados de base e 80 metros de altura, com lados aguçadamente inclinados. Esta estrutura é feita de enormes blocos de pedra de formatos irregulares, cada um atualmente calculado como tendo aproximadamente 2 toneladas. O topo parece ser uma área achatada que é suspeita de ter sido a plataforma usada por sacerdotes em cerimônias, ou possivelmente sacrifícios. Espalhados pela área estão muitos artefatos de pedra e cerâmica, e muitos desses objetos parecem ser ferramentas de pedra que poderiam ter sido usados em mineração ou para refinar algum tipo de minério, como por exemplo, martelos extremamente grandes, ou pelo menos cabeças de martelos de pedra, que, supondo que estivessem presos a cabos de madeira dura, seriam incríveis em tamanho e peso, assim como outras ferramentas encontradas no local, que seriam extremamente difíceis de serem usadas de forma prática por seres humanos de tamanho normal, o que levou Fenton a suspeitar que esta tenha sido uma das lendárias cidades perdidas de gigantes, as quais fazem parte das lendas bem conhecidas desta região da Amazônia. Quanto mide? Mide aproximadamente 40 centímetros de largo. ¿Y cuánto crees que pesa? Pesa unas 10 libras, unas 15 libras. Que tiene la forma de un martillo, de una herramienta. De esta ya encontramos, esta es la segunda que encontramos en la zona. Y es muy pesada, tiene una consistencia bastante fuerte. Este es el tercer mortero que hemos encontrado. Para moler algo, porque parece un mortero. Tiene 25 por 30, 25 por 30 y por 20. Sí, miren, cada vez nos vamos acercando al lugar que queremos llegar. El muro Manuel acaba de encontrar unas piedras muy interesantes. Piedras pulidas. No puede considerarse que son piedras formación natural. Piedras rectas, y esta parece um canal de água. O estilo dos prédios e dos objetos encontrados sugerem pertencer a uma cultura pré-inca, porém, novas investigações são necessárias para estabelecer os fatos. Os blocos de pedra variam de tamanho e forma pelas paredes da pirâmide. Parecem possuir um estilo altamente caótico e, se foram feitos pelo homem, apresentaram interessantes problemas para os engenheiros construírem na época em que foi construído. O trabalho em pedra assemelha-se ao que é visto em outros sítios antigos no Peru, por exemplo, no Forte de Sacsayhuaman, que, embora atribuído aos Incas, os índios locais alegam que havia um povo antigo com a habilidade de amolecer as pedras, com um produto derivado de plantas.
camada protetora do solo preservou a superfície lisa das pedras, foi encontrado a presença de uma substância semelhante ao cimento usada para manter as pedras juntas, o que pode ser algum tipo de material vitrificado. A julgar pela idade aparente das ruínas, este pode ser o primeiro exemplo de concreto usado na América. Aparentemente, os construtores desta cidadela antiga possuíam conhecimentos de engenharia muito à frente de seu tempo. Parece uma parede pavimentada, uma antiga rua ou uma praça com um ângulo de 60 graus, talvez o telhado de uma estrutura maior. Muitas das pedras estavam perfeitamente alinhadas, tinham bordas afiadas e pareciam ter sido esculpidas por mãos humanas, afirmou o arqueólogo francês Benoit Duverneuil, que realizou uma expedição ao sítio em abril e maio de 2013. Esses tais lugares geram um grande temor entre os membros das tribos de hoje na região, pois eles acreditam ser protegidos por espíritos guardiões ou por seres de outro planeta. As lendas locais falam de humanos gigantes que viveram em cidades que se tornaram esquecidas. Fala-se que esta região em particular é um grande lugar de reunião de tribos que, devido às crenças sobre sua importância e forte vibração energética, se reuniam na cidade dos gigantes para celebrar os poderosos espíritos que, segundo a lenda, ainda habitavam o local megalítico. Estamos más o menos de aquí, tenemos unos 20 metros hacia la derecha, aquí está la pirámide. 4 horas nos ha tomado llegar hasta este lugar. Y miren ustedes lo que tenemos que escalar para poder alcanzar la pirámide. ¿Verdad? Son como gradas. Wilder nos hizo notar los huecos aparentemente labrados en la roca, que sirven como escalera. Y pocos metros más allá, tras 4 horas de camino, un tesoro escondido entre la selva. Como pueden apreciar, a esto nosotros llamamos una pirámide o como le llaman otros como ruinas, porque esta piedra no es natural, es algo hecho por mano de hombre. Piedras colocadas de tal manera que hacen difícil pensar que esta sea obra puramente de la naturaleza. Pero entonces, ¿quién pudo haber sido capaz de traer o construir semejante estructura en un lugar de tan difícil acceso? La teoría que sostengo es que esto es parte de lo que se llamaba el sistema de construcción Jurimpacha y es como una especie de concreto andino. Por eso se llevan las muestras para hacer el análisis de material. La otra opción son piedras sobrepuestas, pero vemos que hay unas de tamaños muy caprichosos. A primera vista, ¿esto le parecería hecho por la naturaleza o alguien lo tiene que hacer? No. La naturaleza esculpe de otra manera. Esto es hecho por el ser humano. Pruebas de laboratorio, excavaciones, análisis de suelo nos irán revelando los secretos que por quién sabe cuánto podrían estar guardados aquí. Manuel incluso cree que esta podría no ser roca maciza. La teoría que yo mantengo, que es muy preliminar, hasta que no se haga el análisis de materiales, que esto fue hecho mediante un tipo de concreto ancestral. ¿Podrían haber sido gigantes quienes construyeron esta pared? ¿O quizás seres superiores provenientes de otro planeta? Tal vez se trata de la ciudad perdida de los Quitus. Todas estas son teorías difíciles de probar. Por eso, otros son más escépticos. Pero ¿es la naturaleza la responsable de formar figuras tan simétricas como estos rectángulos? Esta parece ser apenas la punta del iceberg de um fascinante descobrimento. O que torna a descoberta irrefutável são ossos de pessoas gigantes que foram encontrados em cavernas na região, assim como em outras partes do Equador. Porém, o governo do Equador, que foi informado da descoberta, posteriormente, em 2013, organizou uma expedição através do Ministério da Cultura, incluindo arqueólogos e pesquisadores, onde concluíram que o sítio era uma formação natural e não artificial feita pelo homem, descartando escavações financiadas pelo governo ou a preservação do sítio.
Não há dúvida de que o que temos aqui é os restos da habitação humana de uma era muito antiga. O que precisamos fazer agora é ter amostras testadas, datadas e examinadas por especialistas relevantes, escreveu Fenton em seu site. A conclusão das pesquisas feitas pelo Ministério Equatoriano não agradou Bruce Fenton e sua equipe, que, mesmo após a conclusão das pesquisas do Ministério e do abandono feito pelo governo equatoriano em relação a essa descoberta, continuam acreditando na presença de gigantes que caminhavam pela Terra há muitos séculos atrás e na veracidade do descobrimento, que eles afirmam ser a cidade perdida dos gigantes, no meio da selva da Amazônia equatoriana. An idea, let's have a look. So we've just climbed up. There's all the way down to the river, which is way. So down there, we've got a waterfall. She flows down. The top is sort of hidden away. What's really interesting here is if you follow the line of stone, there's a hole